A Zirahi é a mãe da Zahir, né? E esse espetáculo nasceu quando a gente se conheceu há 5 anos atrás no Macunaíma. Foi uma peça da Barca dos Corações Partidos, com direção da Bia Lessa, produzido pela Sarau Agência, né? Um projeto idealizado por Andréa. E a gente se aproximou, a Zahir começou a me contar a história dela, né? E a relação dela com a mãe dela foi algo que chamou bastante atenção, assim, uma relação que me comoveu muito e que comove muito ela também, comovia. E a mãe de Zahir foi a primeira mulher pajé da Reserva Indígena de Canabrava, no Maranhão, e é uma narrativa, e a gente decidiu contar essa narrativa nordestina, né, que foge do imaginário de um Nordeste, né, que geralmente se tem da coisa da seca e do sol quente, do cangaço ou das praias, e a gente leva para uma geografia do Cerrado, uma aldeia indígena, em que uma mãe passa esse dom, né, de curar as pessoas, de se comunicar com um reino que a gente não tem, um reino não, mas com um universo que é difícil de traduzir em palavras, né? Ela dá esse dom a Zahir, e no meio dessa doação a relação dessas duas mulheres é atravessada também por conflitos, principalmente nesse deslocamento delas da aldeia para o mundo urbano, que tem um atravessamento cultural muito doloroso, né? nesse processo. Eu estou bem feliz. Eu confesso que eu sou um pouco ignorante nesse sentido de conhecer os festivais. Estou aprendendo à medida que eu estou participando, né? Então, por exemplo, fiquei sabendo, acho que eu entendi há pouquíssimo tempo, que é o maior festival da América Latina. Não tinha dimensão do tamanho do festival, né? Então, chegar aqui me traz muitas emoções, muitas inquietações também sobre receber o prêmio sobre isso, né? Foi uma coisa que eu estava falando com o Duda também. Eu falei assim, caramba, minha família não tem ideia do que é uma premiação do Shell. Então, por que não tem uma ideia? Tem alguma coisa errada. Por que os povos indígenas estão excluídos desse lugar, né? Por que eles não têm acesso a esse tipo de conhecimento, né? Se eles não têm, se eu sou ignorante dentro desse assunto de não estar conhecendo o festival e tal, alguma coisa está errada, né? Então eu acho que é um momento que eu me percebo na responsabilidade, no direito também de me colocar, de me posicionar como, de dizer assim, olha, já estamos atrasados há muito tempo, né? Essa civilização aqui já está muito atrasada, então vamos trabalhar para a gente se atualizar. E a gente se atualiza à medida que as coisas vão tomando outras proporções, né? Para essas outras proporções acontecerem, a gente precisa abrir espaço, né? Se permitir conhecer outras civilizações, que é a nossa primeira civilização e que a gente desconhece, né? Que está aqui nas nossas terras. Eu acabei de ver esse quadro lindíssimo, não sei se vocês viram, mas eu indico aqui do lado, que Brasil é uma área indígena, e falo isso sem um lugar de prepotência ou arrogância, mas de dizer assim, o nosso país é indígena, né? Então, que bom que finalmente uma pessoa indígena pôde ser reconhecida pelo seu talento, não por ser indígena, né? Então eu faço muita questão de dizer isso, não me interessa que me chamem por eu ser indígena. Eu sou uma pessoa que eu tenho capacidade, tenho as minhas limitações, eu tenho um outro estilo de aprendizado, um outro tempo de aprender as coisas, mas isso não me tira as minhas potencialidades, né? Então, me orgulho muito de poder ter ganhado uma premiação como melhor atriz, e não como uma melhor atriz indígena, né? Então, enfim, o pessoal fala assim, ninguém fala para outras pessoas comuns, né, que são consideradas comuns, ninguém fala, fulano de tal é melhor atriz branca, melhor atriz não sei o quê.
ninguém fala. Por que tem que ser melhor atriz? Melhor atriz, né? Enfim, a categoria também me dá já é isso, né? Demora para falar, mas quando fala. Eu acho que tem uma coisa em mim que é da hipersensibilidade. Enfim, eu ouvi a moça, a Alessandra, falando sobre o autismo, né? Meu filho, ele é uma criança autista, e ele é autista não verbal. Enfim, não sei se vocês têm conhecimento sobre autismo, mas, enfim, o meu filho não é que ele não fala, mas ele não consegue ter uma conversa normal, e ele tem um hiperfoco em números, então ele faz contas já difíceis para a idade dele. Então, os números, ele fala, ele faz contas e fala, mas ele não fala outras coisas, fica igual o papagaio, né? Repetindo. Você fala uma palavra, ele vai e repete, mas ele não consegue dialogar. Então, tem uma coisa na minha família, que meu filho é uma criança autista, que ele é não verbal. Eu precisei desenvolver um tipo de comunicação para eu conseguir chamar a atenção do meu filho. E o que eu percebia nisso era que eu precisava desenvolver um tipo de comunicação que destoa completamente do tipo de comunicação que eu tive que desenvolver também para viver dentro dessa sociedade que eu fui colocada, né? Porque eu era muito introspectiva, eu chego na cidade grande e aí eu sou obrigada a ter que me hipercomunicar com as pessoas num formato que não faz parte da minha cultura, né? Então, assim, com meu filho eu tive que retornar, né? Então, olhar para ele, chamar a atenção dele, para eu poder conseguir entender o que ele estava querendo, porque além da comunicação ainda tinha o fator de que ele era difícil entender o que ele quer, porque, né, não fala, não consegue expressar as emoções, né, os sentimentos e tal. Bom, aí outra coisa em paralelo é que os meus pais ficaram cegos, ambos, né, perderam a visão. E eu acompanhei essa tragédia, eu chamo de tragédia, essa tragédia da cegueira dos meus pais, especialmente da minha mãe. Minha mãe, ela teve uma infecção no olho, que ela precisou retirar o olho para poder a infecção não se alastrar. No fim das contas, se alastrou e levou ela a óbito, né? Mas foi um drama que foi muito difícil para toda a família, especialmente para ela, né? Uma pessoa que enxergou a vida toda e de repente perde a visão. E aí eu tenho um tio que é cego desde novo, mas ele já estava totalmente adaptado. Então, uma pessoa que enxerga e de repente perde completamente a visão, imagina se eu perco a minha visão, eu fico me perguntando, né? Então, isso também me fez eu perceber umas coisas sobre a nossa visão, né? O quanto que a gente está domesticado enquanto seres que a gente está tão iludido com as coisas que a gente vê, né? Então a gente só deseja as coisas porque a gente vê elas, né? Então tem uma coisa nesse sentido que é também sobre a minha família que faz em mim desenvolver algumas sensibilidades. Eu estou chamando de hipersensibilidade, estava falando para a Duda esses dias, né? Hipersensibilidade nesse sentido, e isso me traz muitos benefícios, porque eu enquanto artista, eu acho que hoje está cada vez mais difícil a gente voltar a ser humano, né? Está virando cada vez mais máquina, eu tenho falado isso, né? Então a minha grande questão é como eu me equilibro com isso, né? Porque eu preciso ter um equilíbrio entre essa hipersensibilidade e o outro lado em que eu preciso ter uma função, ser útil dentro dessa sociedade, senão eu sou excluída dela. Então eu estou também desenvolvendo juntando essas, como é que eu posso falar, essas duas comunicações.